Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje nós vamos estudar, refletir o capítulo de número 5. É um capítulo muito sério, muito importante e que me fez refletir, me fez pensar bastante como Deus é perfeito e como Ele se preocupa conosco, né? Com a nossa moral, com a nossa integridade física, com nossos sentimentos, né? Com as nossas sensações, com o nosso coração. Nesse capítulo, três acontecimentos, né, principais, três orientações, três ordens que Deus passa para Moisés, e Moisés pode passar, vai ter que passar isso ao povo depois. Três situações muito importantes, muito sérias, e eu quero depois refletir com vocês a respeito dessas três coisas que Deus fala e o que isso representa hoje, né, nos nossos tempos modernos. Eu acho que vai fazer todo sentido para você, assim como fez também para mim. Antes disso, pessoal, quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa receber as notificações de vídeos novos que fazemos aqui todos os dias. Deixe o seu like é importantíssimo, leva essa mensagem para outras pessoas. E deixe seu comentário aí fundamental para que possamos refletir, conversar, para que eu possa aprender, para que você e outros amigos e amigas possam aprender e assim nós possamos também incentivar, né, com o seu compartilhamento com pessoas, nós possamos incentivar outras pessoas a também lerem a Bíblia e procurar viver de acordo com os ensinamentos desse livro maravilhoso. Legal, pessoal? Vamos então ao contexto de capítulo de número 5. É um capítulo sério, um capítulo que tem temas sensíveis. Eu vou procurar ser o mais simples possível, porque realmente eu não sou especialista, não sou teólogo, então eu quero passar para você o que eu senti, o que tocou no meu coração, e gostaria também de saber a tua opinião. Legal? Nesse capítulo, como eu disse, Deus está orientando a Moisés com relação a três situações. A primeira situação que ele orienta a Moisés, que passe para o povo, é da pureza moral e física, ou seja, separar pessoas que lidaram, né, que estiveram em contato com leprosos. Por exemplo, minha mãe, eu vivo com minha mãe, moro na minha casa com minha mãe morreu de lepra. Eu que convivi deveria ser afastado do acampamento. Por quê? Lógico que é para que eu não contaminasse os outros no acampamento. Tá? A segunda coisa, reparar alguém quando eu roubava. Por exemplo, reparar alguém que roubava alguma coisa de outra pessoa. Eu roubei alguma coisa de uma pessoa, fui descoberto, e me arrependi, quero reparar esse erro, e aí você era obrigado a reparar com um quinto a mais daquilo que você roubou, ou seja, você tinha que acrescentar 20% daquilo que você roubou. Se você roubou R$1.000 de uma pessoa, para ser bem prático, exemplo aqui prático, tá, pessoal? Se você roubou R$1.000 de uma pessoa, você tem que devolver ela 1.200. Essa era a lei. Tá? E o terceiro ponto, que é o ponto mais sensível, era o ritual de águas amargas. O que acontece? Quando uma mulher casada, o marido suspeitava dela por ciúmes, tá? E vou explicar o porquê do que eu quis sinalizar por ciúmes, que ela era adúltera, ela passava, tá, por um ritual com o sacerdote, onde ela ou comprovava, ou seria comprovado, que ela era inocente, que ela não fez nada daquilo, ou comprovava-se que ela realmente havia sido adúltera. E aí, nesse quesito aqui, eu quero abrir um pouco mais para falar um pouco mais. O que acontece? O que Deus estava querendo aqui? Ele estava aqui protegendo as mulheres. Por quê? Você imagina o seguinte, eu sou casado com alguém, eu cismo que a pessoa tem o cismo, né, com o ciúme dessa pessoa, inflado por alguém, de repente alguém vai e que quer um desfecho, né, do meu casamento, me fala mal da minha mulher, faz um monte de suspeições, e aí eu vou pro ciúme e condeno minha mulher. A mulher é isso, a mulher é aquilo. Ou seja, a mulher não tem defesa nenhuma, não tem como se defender. Através desse ritual, você dá um padrão. Não, peraí, você não pode sair acusando a sua mulher assim só porque está com ciúme. Senta com ela e conversa com ela.
e ver se realmente isso está acontecendo. Estou resumindo aqui, tá, pessoal? Vamos lá, vamos conversar, o que está acontecendo? Você tem alguma prova? E ao mesmo tempo a mulher também não tinha como se defender, porque ela não tinha. Hoje em dia tem câmera, tem telefone, tem tudo, você pode comprovar. Você não, eu não fiz isso, eu estava nessa. Você está dizendo que eu estava no lugar tal essa hora? Eu não estava, eu estava aqui, eu posso comprovar. A mulher consegue se defender, né? Hoje, e até abrangendo hoje, por exemplo, o sujeito vem aqui na minha porta, me acusa de roubo, eu posso inclusive processá-lo. Não, você está me acusando de roubo, eu vou provar para você que eu não fiz, eu vou te processar que você está me acusando. Não pode me acusar de roubo sem provas. É a mesma coisa que Deus, no meu entendimento, tá? Gostaria que você comentasse o que você acha, mas no meu entendimento, o que eu entendi do que está escrito na Bíblia é isso. Olha, você não pode acusar uma outra pessoa, você não pode acusar sua esposa, sua companheira, simplesmente porque você ficou com ciúme, porque aí é fácil. Imagina que é o seguinte, eu quero me separar da minha mulher, eu não quero mais ficar com a minha mulher, não estou com fim de ficar com essa mulher mais não, quero arrumar uma mulher mais nova aí, e pô, o que eu vou fazer? Eu vou denegrir a moral dessa mulher, e aí eu saio fora. Aí é fácil, né? Porque quando eu li primeiramente o capítulo, eu sinceramente achei, eu falei, pô, peraí, coisa machista, coisa é mole, né? Depois eu até mesmo assisti o vídeo, né, do pastor Diego lá do canal Jesus a Bíblia, e eu falei, poxa vida, faz sentido. Ele colocou outras questões, mas eu fiquei com isso na cabeça ali, pô, de uma certa forma, como que a mulher vai comprovar que ela não é? Né? Hoje isso você tem como comprovar, repito, você tem como comprovar, mas antigamente você não tinha. Como é que você faz? Né? Então, ela poderia até ser vítima de um grupo. Algumas pessoas, né, se juntam e ainda testemunham contra ela. Então, dessa forma, Deus está trazendo para ele. Não, quem julga sou eu. Eu vou julgar. Eu vou capacitar o sacerdote e ele vai, de acordo com o que ele fizer ali, eu vou saber se é isso ou se não é isso. E por isso que ele institui esse ritual, né, das águas amargas. Certo? Eu quero trazer para o nosso cotidiano, né, pessoal? Essas três questões, né? Voltando aí à primeira questão, a questão de separar as pessoas que tiverem convívio com leprosos, né? Quando nós procuramos, né, quando nós queremos nos transformar, quando nós queremos resultados diferentes de coisas que a gente vem fazendo, a gente precisa ter atitudes diferentes, né? Não tem como você ter o mesmo resultado, olha, você ter um resultado diferente se você faz as mesmas coisas. Não faz sentido isso. Então, às vezes você está no convívio de pessoas que não fazem mais sentido. É aquela que a gente já conversou, né? Você parou de beber, ou você parou de fumar, ou você parou de conviver em ambientes que você não quer mais, que você acha que não estão fazendo bem a você. Se você continuar convivendo com essas pessoas, fica muito difícil de você ter os resultados diferentes, porque essas pessoas continuam indo a esses lugares, elas continuam consumindo essas coisas que você não quer mais consumir. Então você vai precisar realmente se separar, você vai precisar realmente mudar. E Deus exige isso. Deus, quando você escolhe seguir a Deus, ele exige que você realmente mude. Ele não aceita, a gente já falou aqui, ele não aceita viver em bagunça, ele não aceita que você viva em meios imorais, em atitudes imorais. Então não adianta você, como a gente já conversou também, você vai enganar ao fulano, ao beltrano, você não vai enganar ele, não tem jeito, sabe? Então, eu entendo que isso seja totalmente coerente ao nosso manual de bem viver, né? É totalmente coerente, é totalmente fácil de entender. Você pode não querer fazer, você pode falar, cara, pô, mas eu não quero deixar de me relacionar com fulano, com ciclano. Beleza, então continua onde você está. Né? E o tempo que você precisar, Deus vai aguardar você. Mas, quando você quiser se transformar, saiba que você realmente vai precisar. E também tem outra coisa, né, pessoal? Não, quando eu vou ficar retardando. Só que aí quando você for começar a andar, não pense que de uma hora para outra, né, tudo acontece. Né? Você vai precisar seguir a sua caminhada, e a caminhada ela é longa. Tá certo? A outra coisa, pessoal, é com relação a reparar, né? Muitas vezes é muito difícil, né, a gente pedir perdão, né? Existem situações em que você, por orgulho, né, você acha que você foi o atingido, você foi o entre aspas, coitado da situação, e você se coloca na posição de, não, eu não peço perdão, eu não vou pedir perdão.
E esse rancor, ele não faz bem ao seu coração, não faz bem às atitudes que você tem, porque você acaba sendo uma pessoa rancorosa. Ela é uma pessoa vingativa, não uma pessoa que busca justiça pelas próprias mãos. Não que necessariamente justiça pelas próprias mãos seja você ter que acabar com a vida da outra pessoa, não é isso. Mas é você se tornar uma pessoa rancorosa, uma pessoa ignorante, uma pessoa grosseira, uma pessoa que só enxerga discussões que terminam em brigas, em gritos, sabe, em impor o que você acha da maneira que você quer impor. Isso é ruim, isso não é bom. Então é isso que Deus coloca. Procure reparar. Se você não consegue reparar sozinho, peça ajuda a Deus. Peça a Ele que te ajude a reparar. Às vezes você não vai conseguir. Porque muita gente fala assim: não, eu fico sentido de ter que ir lá pedir perdão à pessoa porque ela vai me tratar mal, ela vai ser ignorante. Cara, aí é ela, não é você. Você fez a sua parte. Se essa pessoa não recebeu bem, ela tem um direito. Ok, tudo bem. Mas pelo menos você foi lá e fez o seu papel. Não é fácil, eu não estou dizendo que eu faço isso de maneira tranquila, não é, é difícil. Mas a gente precisa procurar, né? Na medida que a gente vem conhecendo, que a gente vem se instruindo, que a gente vem entendendo o que está ali na Bíblia, a gente precisa minimamente tentar, 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias, viver de acordo com aquilo que ela nos ensina. Senão não faz sentido eu ficar lendo a Bíblia aqui todo dia se eu não procuro seguir aquilo que ela me explica, que ela me ensina. Não é isso? E repito, pedindo a Deus que te ajude, porque Ele vai encontrar a maneira de te capacitar, de te ajudar, de criar a situação para que aquilo seja possível de você fazer. Beleza? E aí naquele tempo, né, ele instituiu o que? Ele instituía a questão do 1/5, 20% a mais, ou seja, você precisa fazer um esforço a mais, entende? Você ofende uma pessoa, você agride uma pessoa. Hoje em dia a gente fala muito dessa questão de dependência moral, dependência que as pessoas têm, né? Casamentos, relações em que o outro é dependente, em que o outro, por perceber a sensibilidade, a fraqueza do companheiro ou companheira, ele passa a ser um ditador, ele passa a ser uma pessoa que obriga a pessoa a depender dele. Isso é ruim, isso não se faz, Deus condena isso. E inclusive existem leis, né? Existe justiça, né, dos homens que também condena isso daí. Isso não é legal. Então as pessoas que passam por isso precisam de ajuda, e é isso que Deus está dizendo nesse capítulo. E a terceira questão, pessoal, a questão do adultério. E eu levo essa questão até maior, né? Porque você imagina o seguinte: uma pessoa que foi acusada de alguma coisa, o sujeito foi acusado de alguma coisa e não consegue se defender, né? Com certeza já aconteceu com você, já aconteceu comigo, as duas situações, de você acusar alguém sem você ter provas e de você ser acusado. Não adianta eu virar aqui e falar para você: não, aconteceu comigo, eu fui acusado injustamente, não tinha nada a ver com isso. Tá, aconteceu sim, mas e quando também eu acusei? Já aconteceu também. Então, primeira coisa vamos botar o pé no chão e entender que nós não somos santos, nós não somos aqui diferentes, nós somos iguais. A questão eu errei, procuro não errar novamente. Eu errei nisso, não foi legal, procuro não errar novamente. Da mesma forma, eu posso me preocupar, posso me cuidar, né, para que eu também não seja envolvido em situações em que as pessoas tentem me incriminar, vamos dizer assim, sem que eu tenha culpa. O meu comportamento, a minha conduta, as minhas falas, elas demonstram que eu não sou esse tipo de pessoa. Mas ninguém está livre, pessoal. Ninguém está livre de ser acusado injustamente, ninguém está livre de ser envolvido em alguma trama, alguma coisa nesse sentido. A gente, repito, entregar a Deus e entender que o juiz que importa realmente é Ele. É Ele que vai julgar nossas atitudes, os nossos atos, aquilo que ninguém estava vendo, nem as câmeras estavam vendo, né? Ele vai julgar porque Ele vê. Então eu acho que é isso. E especificamente com relação ao capítulo, ao adultério, eu acho que protegia sim as mulheres. Eu acho que era uma forma de proteger as mulheres. Eu acho que a intenção de Deus foi essa. Foi proteger as mulheres porque era, como eu disse, muito fácil
eu chegar e acusar minha esposa, não quero mais ficar com essa mulher. Eu vou lá, acuso ela que ela é adulta e ponto. E me separo e acabou. E não pode ser assim, né? Não poderia ser assim, né? Então eu deveria me responsabilizar. Se a partir do momento que eu escolhi casar com aquela pessoa e eu sabia que não poderia me descasar, eu precisaria o quê? Tentar resolver, tentar conversar com a pessoa, senão fica descartável. E muito do que a gente vive hoje, e a gente reclama do que a gente vive hoje, é porque a gente hoje não tem esse compromisso, né? Não tem, você cansou, troca. E aí você acaba se sentindo vazio, você não consegue criar laços reais, verdadeiros, na minha opinião. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse, tá? Se você ficou até aqui, eu vou pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você seja avisado, né, quando nós fizermos aí os novos vídeos. Aqui nós fazemos um vídeo, né, com reflexão de um capítulo por dia, tá? Vou pedir que você compartilhe com um amigo ou com uma amiga que você entenda que mereça receber essa mensagem. Deixe o seu comentário, como eu já pedi, para que a gente possa aqui conversar sobre isso, o que você achou, né, o que outros acharam. A gente possa incentivar pessoas a virem aqui, a comentar. Quando você comenta, as pessoas dizem, poxa, deixa eu comentar também e tal. É legal. E deixar o like, né? O like é importantíssimo, porque o like faz com que a plataforma, o YouTube, encaminhe esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas venham aqui conosco conversar, refletir e procurar viver aquilo que esse livro nos ensina. Tá bom? Muito obrigado a todos que ficaram, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.